noite, Ricardo. Boa noite, Andréia. Boa noite! Boa noite! Que alegria estar com vocês de novo, mais essa sexta-feira. Sextou! É isso aí, gente. Sextou aí com muita inspiração, muitos objetivos. É isso aí, gente. Boa noite, Roberto. Tudo bem? É uma marca registrada na Rádio MR do portal Casal A mais R Extreme.com. Ô, Ricardo e Andréia, eu quero fazer uma pergunta para vocês muito interessante. Vocês me respondem? Com certeza, Opa! bora! Reinvenção. Eu me reinvento, tu se reinventas, ele reinventa. E aí, qual é a boa? Nós nos reinventamos. É isso aí, todo mundo se reinventando. Essa é a boa, eu acho que é a grande dica do dia, da semana, e eu acho que pra gente levar todos os dias da nossa vida, né? A gente tem que se reinventar, então a reinvenção é para todos nós, Roberto. É isso aí, gente. Bora! Ô, Andréia, eu vou fazer uma pergunta para você. De repente as coisas na vida de todos nós, porque isso é normal, não vai, tentamos de uma maneira, tentamos de outra, vamos numa igreja evangélica, conversamos com psicólogos, com psicólogas, vamos no terreiro do Saravá, vamos lá no centro kardecista, damos brinco, damos anéis para as pombagiras, damos sabonete para Iemanjá, pagamos o boleto lá do Edir Macedo e putz, o negócio não vai. E aí, por que não vai, André e Ricardo? Contem para mim, o porquê que não vai. Será que Deus está contra mim? Não, Deus não está contra ninguém, que isso? Não, O que eu preciso fazer? Você é o protagonista. Você é a pessoa que pode se reinventar, encontrar um novo caminho, olhar para frente, pegar o que aprendeu e seguir, reinventar, rever o mundo, rever as oportunidades, ver o que você aprendeu com tudo isso. É isso aí, você tem o poder de escrever a sua história, né? Acho que esse é o grande sinal, a grande mensagem para a gente. Nós temos o poder e nós somos capazes de escrever a nossa história, desenhar o nosso futuro, né? Então essa tá na nossa mão, é a nossa atitude, a nossa postura. E, óbvio, nossas crenças também ajudam, a gente tem que acreditar mesmo, qualquer que seja religião ou não religião também, mas isso é o mais importante, né? Tá dentro de nós, a transformação é dentro de nós. No final, depende de você. André e Ricardo, a mudança é a certeza em momentos de incerteza. Se reinventar como pessoas, como profissionais e como empresas é o desafio de todos nós. E nem sempre é uma missão fácil. Fala sério, hein? Quais são os sinais de hoje da necessidade de mudança, de fazer essa reinvenção? Uma boa pergunta essa, Roberto, que é bem importante. Acho que aí todos os nossos ouvintes temos a necessidade dessa mudança, né? Sempre foi uma realidade entre nós, né? A gente sempre sente essa vontade de fazer a mudança, né? E talvez até agora uma adaptação a uma nova tecnologia, como o WhatsApp, por exemplo, né? Que até a gente está conectado com ele agora aqui, né? Ou ainda uma nova forma de transporte como a Uber, né, que está junto com a gente aqui nessa jornada na Rádio MR, né, seria suficiente. Então adaptar uma nova situação, uma nova tecnologia, isso até então poderia ser suficiente, né, mas para a gente manter no mercado, hoje em dia, a gente tem que fazer alguma outra coisa, né, e não dá para a gente continuar, né, na estabilidade que traz o conforto para a gente, né. É isso aí, né? E todas essas transformações que já estavam acontecendo em um ritmo super rápido, né? E foram aceleradas ainda mais agora a coronavírus, a pandemia, né? Então, da noite para o dia, a gente se viu trabalhando em casas, empresas buscando outras formas de atender o cliente, né?
E toda essa aceleração, né, essa profundidade da transformação apenas nos adaptar já não é suficiente, né? A gente precisa nos reinventar, né? A gente tem que reinventar. E somente assim a gente vai conseguir estar preparado para os nossos desafios. E assim, acreditem, aquela estabilidade, aquele conforto já fazem parte do passado. Assim, eu até arrisco a dizer, André e Ricardo, vocês me perdoem, porque vocês são autoridades, são os produtores, mas aquela zona de conforto, aquela situação em que pensávamos assim, agora eu vou ficar numa boa, isso acabou. Isso mesmo, Roberto. Assim, essa zona de conforto, em geral, sempre está nos prendendo, né? Sempre é como se fosse uma âncora que está amarrada no nosso pé, né? E ela nos prende, não deixa a gente se mudar, não deixa a gente se reinventar, né? E essa reinvenção é um desafio diário para nós, né? Então, reinventar-se a cada dia com esse desafio que é muito grande, né? Porque a gente está acostumado, né? As pessoas muitas vezes estão acostumadas nessa zona de conforto a ser mais passivas, dificuldades em tomar decisões importantes, né? Tem aquelas crenças anteriores dela, né? Que limitam ela para dar aquele passo seguinte, que às vezes é um passo no escuro, muitas vezes, né? E elas preferem então deixar que o tempo e a vida decidam o que acontecerá com o futuro delas. Pois é, né? É aquilo que a gente fala, né? Sobreviver ao invés de viver, né? Então, aquela resposta que a gente sempre ouve o pessoal falar, né? Eu tô aqui porque eu tenho que pagar meu boleto, né? E, assim, é claro, né? Que, assim, isso é um medo, né? Que a gente traz de mudança, né? A gente prefere continuar um caminho, assim, sem grande transformação, né? Com essa visão. E essas características, nossa, muito longe do que significa, né, o reinventar-se. Falamos bastante desse tema no programa sobre objetivos, das pessoas terem só um sonho e não fazer ele acontecer. E ficam reclamando de não terem sorte na vida. Vida, céus, eu não tenho sorte. Tudo por aquele lá do lado acontece. O meu colega de trabalho conseguiu trocar de carro, a outra colega conseguiu lá o Minha Casa Minha Vida, o outro lá conseguiu aquela tão esperada promoção no trabalho, né? E eu aqui nada, já fiz um monte de coisa, já mudei pensamento, já mudei a rua para ir para minha casa, peguei uma outra linha de ônibus e até agora nada, né? Agora, será que a hora que o Covid for embora, ou será que a hora que essa nuvem de gafanhotos se mandarem da América do Sul, será que, sei lá, que pode acontecer para eu mudar? E aí? E aí, Andréia? E aí, Ricardo? É assim que eu devo pensar? Roberto, é um pouco diferente isso, né? Porque muitas vezes a gente tá realmente nessa zona de conforto, né? E as transformações nos levando e nos impelindo para fazer alguma coisa, mas aí a gente sempre coloca uma desculpa, como você falou, o gafanhoto que tá lá na Argentina e que pode vir pro Brasil. Aí vem a desculpa da pandemia. Agora com essa pandemia aqui, transformar é um risco, né? Por que eu vou mudar agora, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Aquela nuvem de areia do deserto do Saara lá que está atravessando o Atlântico, né? Pode chegar aqui, o que vai acontecer com isso? E aí, né, qualquer coisa vira uma desculpa, né, para você não mudar, né, para a gente não se reinventar, né? Então isso é uma atenção que a gente tem que fazer, né? E aí é o que a gente já comentou, né, logo no iniciozinho. Nós estamos falando aqui sobre ser protagonista do nosso futuro, né? E que o seu objetivo esteja engajado com o seu propósito. Isso aí. E para reinventar, a gente tem que ter aquela convicção, sabe? Tá focado, aquilo que a gente sente dentro de nós. E isso explica porque muitas vezes a gente faz mudanças e não evolui, voltamos para o mesmo lugar e aí a gente fica todo frustrado, né? Aí fica aquela situação, puxa vida,
né? Eu nunca vou conseguir me reinventar, nunca vou conseguir me transformar e volta para a zona de conforto, tá vendo? É assim que eu vou pensar e vira uma crença nossa que limita esse poder que a gente tem, né? O interessante é que na maioria das situações nós colocamos o nosso desagrado, as nossas situações não tão bacanas, né, na culpa do gafanhoto, na culpa do Covid, a culpa mais moderna, no olho gordo do vizinho, que a sogra falou há uns tempos atrás que não, isso não vai dar certo e aquilo pegou. Agora sim, não pode ter mais isso, né? Temos que ter convicção, como vocês falaram. Mas fala para nós aí, nesse mundo tão incerto, é possível ter convicção? E qual direção deve ter o foco? Então acho que, Roberto, é possível. A gente pode falar para vocês que é bem possível ter uma convicção, é bem possível ter um foco, né? Mas assim, importante a gente entender também, né, que quando a gente está buscando essa mudança, essa reinvenção, bate na gente 3 sentimentos principais aí, né? Alguns de nós podemos ficar amedrontados, né, frente a essa incerteza, né? E aí essa incerteza da mudança, né, isso aí muitas vezes nos paralisa, a gente fica ali parado, estático e que nem um poste mesmo, né. Outros tentam adivinhar o futuro, né, e como ele está em rápida mudança e constante mudança, né, ele vira um processo sem fim, então você fica tentando adivinhar o que vai acontecer, já está mudando o que está aquela realidade e você fica num processo sem fim, né. Outros estão olhando, né, as incertezas e, na verdade, enxergam nela as oportunidades de criar o futuro, né? Em um mundo de incertezas como esse nosso, não adianta você prever o futuro, né, para desenhá-lo, né? É isso aí mesmo, você tem que se preparar para criar o futuro, né? Só complementando aí, Ricardo. E esse talvez seja o ponto mais importante para a gente se considerar, né? Você pode desenhar o seu futuro, você tem que acreditar que você pode desenhar o seu futuro. É isso aí. Inclusive, essa semana a gente esteve participando de uma reunião com a Startse, né, que é uma empresa que promove bastante a questão da inovação, né, e aí falaram uma situação bastante interessante da gente pensar, né, no futuro como as oportunidades exponenciais, né, e um exemplo que foi dado lá, assim, que antes você pensasse em um jantar com 2 pessoas, né, então você ia trocar os lugares da pessoa, uma senta à direita, outra senta à esquerda, o João e a Maria senta à direita e o João à esquerda. Aí você podia trocar, o João senta à direita, a Maria à esquerda. Então, isso aí tá fácil, né, de fazer e tinha muitas poucas possibilidades. Agora, Ricardo, né, e ouvintes, Roberto, imagina fazer esse jantar para 10 pessoas. E, Roberto, você que trabalha com dados na MR Escritório de Projetos, pode nos dizer as milhões mesmo, de possibilidades para acomodar cada uma delas. Então, esse é o futuro que cada um de nós devemos desenhar. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. André e Ricardo, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Por favor, repitam essa frase. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. É isso aí, pessoal. É exponenciação. O que é exponenciação? É multiplicar, é triplicar, é assim, de uma linguagem muito superlativa, é valorizar aquilo que nós temos de melhor, que são as possibilidades. E não terceirizá-las, não deixar para que o outro resolva sobre o nosso futuro, o outro decida o que eu devo fazer, o que é melhor, né? André e Ricardo, nesse raciocínio, as possibilidades são exponenciais mesmo, concordam? Vocês têm algumas dicas práticas de como começar a se reinventar? Assim, se a gente for ver, assim, a reinvenção não tem uma fórmula, né? Então, assim, você não pode escrever ela, você não vai num livro para achar ela, né? O que você vai estar? Porque ela está muito no seu interior, como a gente falou, né?
Está no interior de cada pessoa, localizando o seu propósito, associado ao seu propósito, né? E aí também vai depender da atitude de cada um de nós frente a esse desafio de se reinventar a cada dia, né? Então, algumas características aqui que a gente pode destacar e que é legal ficar antenado para isso no seu dia a dia, para você poder ter essas percepções. Aí, por exemplo, a primeira que a gente pode falar assim, é a resiliência e persistência, né? A gente até comentou já um pouquinho sobre a resiliência, né? E aqui a gente traz de volta ela aqui em reinventar, porque ele é um processo contínuo e ininterrupto, ele não termina nunca, né? É hoje, amanhã, cada segundo você tem que se reinventar, né? Então, assim, se for preciso, começa do zero todos os dias, mas não desista, né? Tenha esse foco, mantenha esse foco. Eu vou falar mais uma também aqui, ó. Pense no futuro, mas viva o momento. É muito importante que você viva o presente. É nele que você está desenhando o futuro, tá? E, assim, também tem o espírito otimista, tá? Sempre. 120% de você em todas as situações. Dê o melhor de você em tudo que você faz. E uma coisa que é legal de ver também, acho que assim, o melhor investimento que você pode fazer é em você. Você é o seu melhor ativo, você é a melhor coisa que você vai ter. Você não vai comprar aquele celular que está acabando de lançar, um iPhone, um Samsung S10, sei lá agora qual mais desses que estão aqui lançando, que é cada hora, mas é em você que você vai investir para fazer essa transformação, né? Então, reinventar não possui necessariamente uma relação com o dinheiro, mas sim com esse foco, com aquela determinação, com aquela visão que tem. Então, invista em você, né? Opa, tenho mais uma. Acredite em você mesmo. Não dê ouvidos para opiniões alheias, sabe? Aquele colega, o amigo, o familiar que fica, ai, nossa, mas isso, aquilo, o vizinho, né? Sempre o pessoal tá olhando e falando, nossa, não vai, não dá. Então, assim, lembrando do que a gente falou no programa anterior da criatividade, né? No anterior, acho que foi no outro ainda, mas tudo bem, gente. Mas, assim, o importante é a mensagem. Olhe para frente e não olhe para o lado. Olha para o seu objetivo, para o seu propósito. E não porque estão te dizendo aqui do lado, porque normalmente não vai dar certo, isso não faz sentido, isso não é legal, isso não funciona. É isso daí. Uma coisa também que é muito legal das pessoas olharem é uma pessoa, se inspirar uma pessoa ou pessoas, né, que possuam as características que você está buscando, que possuam os conhecimentos que você gostaria de ter, que esteja onde você gostaria de estar, né? Então, assim, não se trata de você copiar aquelas pessoas, mas de se inspirar, olhar como ela está fazendo, como ela aborda, como que ela estuda, quais são os focos dela, onde ela está presente. Então, assim, não é copiar. Você é único, né? E você tem que se entender dessa unicidade sua, né? Você é a única pessoa. Então, mas assim, se inspire, né, em outras pessoas, né? Para você ter essa visão. Eu acho que a palavra é inspirar mesmo, Ricardo. E também, assim, amplie o relacionamento, network, sabe? Pode trazer visões diferentes para o seu desenho de futuro. Converse com pessoas de fora, né, do seu meio. Amplia, vê o que eles têm para ouvir. Isso agrega muito, muito mesmo. Exatamente. E assim, lembrando que amanhã a gente tem tudo isso já no nosso portal, né? Vocês podem acessar lá o www.casalrextreme.com e todas essas dicas e um pouco desse conteúdo que a gente está falando hoje já vai estar lá para você se conectar com isso, se referenciar a cada dia, se inspirar também, porque não, esse é um grande objetivo que a gente tem também, junto com a Rádio MR, Easy Listening também, é poder trazer essa inspiração, né, para todos nós nesse dia a dia que é muito maluco, né, Roberto? Sabe aquele momento que a coisa aperta mesmo? Às vezes ouvir ou ver uma visão diferente, né? O reinventar-se, às vezes tira a gente de um buraquinho e faz a gente ver um todo, né? A gente vê uma floresta inteira e não só uma árvore. Isso é muito importante. Sim, sim. Isso é verdade, eu concordo com vocês. E assim, não tem uma outra maneira a não ser agir, né? Sempre, como o Ricardo falou, sempre olhando para frente. É para frente que se anda.
Olha só, se reinventar exige mesmo que o olhar esteja fora do nosso círculo comum. E eu tenho uma pergunta aqui que chegou do Gustavo Loredo. O Gustavo Loredo é lá de Mogi das Cruzes. Ei, Mogi das Cruzes, Gustavo. Posso mandar a pergunta dele? Opa, claro sim, claro que sim. A gente adora as perguntas dos ouvintes aqui. Legal, então diz aqui, boa noite, casal A+R, sou um assíduo internauta do site de vocês. Estão de parabéns pelos desafios e pelas propostas de jornadas diferentes que vocês inspiram. Falou bonito aqui o Gustavão. Ele diz o seguinte, e para aquela pessoa que tá assim, numa situação muito down mesmo, muito para baixo, qual é o primeiro passo que ele tem que dar para ele se reinventar? Qual é a primeira atitude que ele tem que tomar? Em suma, foi essa a pergunta que o Gustavo colocou, porque ele escreveu aqui um textão grandão aqui. Muito bacana, Gustavo, não reclamando do seu texto não, mas é assim, só para sintetizar pro casal A+R. Não, Gustavo, obrigado aí, a gente agradece muito a sua pergunta, a sua participação aqui no Conexão Campo Base, a gente faz isso realmente para ter essa interação, a gente fica super contente também com esse feedback, esse retorno que você dá para a gente em relação ao nosso portal, a gente faz isso e comenta lá, né, compartilha também com os amigos, assim, o que a gente pode falar da reinvenção, né, e uma pessoa que está realmente down e tal. A gente falou um pouquinho na semana passada em relação ao mindfulness, atenção plena, a questão da depressão, né? Como que você traz um pouquinho de dentro de você uma reinvenção, né? No primeiro estágio, acho que é muito importante, se você está realmente assim, né? Ou uma pessoa esteja, né? Não necessariamente Gustavo, mas numa situação que esteja realmente down, ruim, assim, primeira coisa usa o momento para se conectar com você, sabe? Descubra aquilo que te dá o brilho, né? Que a gente fala muito assim, né? Aquilo que te liga, né? O on, né? Do on, né? E o canal on, né? Qual é o canal on que você tem que ligar, né? Para poder te dar aquele brilho, né? Por que você não tá com esse brilho? Acho que esse é o principal aspecto nesse primeiro momento para você se descobrir, né? E aí depois você vai com essa conexão buscando um pouquinho desse seu propósito, né? E aí começar essa reinvenção o olhar diferenciado que você tem que ter em volta de si, né? Do seu trabalho, das suas atividades, dos seus relacionamentos também, né? E quando você começa a ter esse olhar, né? O que vai acontecer? Muitas vezes pessoas que estão no seu convívio, elas vão diminuir esse convívio ou vão deixar de estar convivendo com você. É muito interessante isso, porque você traz um outro olhar, você traz um outro brilho, né? E isso vai transformando também as pessoas que estão do seu lado, né? Então, assim, muito importante, conecte-se com você primeiro, né? Tenha um olhar diferenciado sobre as coisas e busque, né, a visão que você quer ter, né? A gente fala muito disso, né? Qual a vista você quer ter, né? Então busca isso, sabe? Se conecta a isso. E olha, eu vou dizer que funciona, porque tanto eu quanto o Ricardo, a gente já passou por várias situações assim, tá? Acho que todo mundo, todos os ouvintes, o Roberto, a vida é um sobe e desce. O importante é quando a gente deu aquele down, né? Aquela situação down que a gente desceu mesmo, o que faz a gente subir. Talvez assim também tem um livro bem legal que é Picos e Vales, que talvez valha a pena também a leitura, uma recomendação nossa, que é um livro que mostra bastante esse que a Andrea comentou, de altos e baixos da vida, sabe? E é uma coisa natural, né? Então também você não pode se crucificar, né? Porque você tá down ou baixo, entendeu? Assim, é uma situação da vida, mas como que você sai dele? Depois lá no nosso portal a gente coloca um pouquinho o link do Picos e Vales, vale muito a pena talvez vocês darem uma buscada nele, que é bem inspirador também. E ele mostra, né, esse lado importante de como quando você tá no down, como é que você faz para subir e como é que você faz para se manter o maior tempo possível lá em cima. Mas a gente sabe que uma hora vai baixar, vai dar o down. A gente vai dar uma descidinha e aí, deixa eu trabalhar de novo tudo isso que o Ricardo falou e a gente sobe de novo.
Isso aí. Obrigado, viu, Gustavo, pela pergunta. Obrigada mesmo. É isso aí. Tem que, assim, ó, tem que dar um Q-9 nesse processo de baixa astral, dar um shutdown immediate aí em todas as instâncias aí que estão te prejudicando, seja mental, seja espiritual, seja profissional, e bola pra frente. Agora sim, tem a Vânia de São José dos Pinhais, o Ricardo e a Andréa. Ela diz o seguinte aqui. Antes eu vou abrir um parênteses e vou explicar para vocês que às vezes eu demoro para ler porque os ouvintes, eles são tão interessados, eles escrevem umas historinhas, então eu vou otimizar. Peço perdão aos ouvintes e para vocês também, não é enrolação minha, mas porque se eu for ler tudo aqui, nós vamos ficar até amanhã cedo. Vamos lá. A Vânia de São José dos Pinhais, em suma, ela diz o seguinte, André e Ricardo, que ela costuma anotar na agenda dela, ela costuma riscar até o caderninho de anotações que ela tem, no trabalho e em casa. Ela já procurou um apoio de um profissional especializado, mas sempre bate o desânimo. Ela é otimista, ela acredita nela, mas ela diz, olha, tem situações que parece que eu estou num beco sem saída. E aí? Olha, Vânia, boa noite primeiro. A gente conhece muito bem isso, tá? Todo mundo passa aí naquele beco sem saída mesmo, tá? Mas o importante é, na hora que você estiver nesse beco sem saída, você se olhar que aquele beco sem saída é uma percepção sua. Depende de você olhar o seu propósito, reinventar-se, se conectar com você e ver que aquele beco sem saída é muito pequeno perto de tudo que você pode fazer, de todas essas 1000 possibilidades que você pode ter e pode se recriar e sair daquele beco que muitas vezes a gente que criou para nós mesmos. Às vezes é aquele IC, né, que a gente falou na criatividade, né, IC, ou SIM-E, né, o que eu posso, a partir de uma situação que não está confortável para mim, ou não é aquela que eu esperava, né, como eu posso fazer uma transformação, né, ou esse olhar de transformação, às vezes é uma postura, às vezes é uma palavra, então às vezes é ficar quieto também, isso passa por isso, às vezes é o silêncio, também ele é bem importante em alguns momentos, né? Então acho que assim, você tem uma característica como você descreveu, de ser otimista, isso é algo fantástico, porque realmente o otimismo ajuda a gente sempre a estar saindo um pouco daquela situação de estar um pouco mais baixo, né? Mais impactado por uma situação desconfortável, né? Então, olha, realmente assim, às vezes é um silêncio que você tem que ter, uma reflexão, né? E isso acho que é algum caminho, né, pra gente achar a saída do beco. E não se esqueça, às vezes o beco sem saída não é a situação, é você que criou ela. Então, pensamento criativo com as 1001 possibilidades que você pode fazer nessa situação, porque tem mais do que você está vendo. Que ótimo. Bom, tem uma outra questão aqui do Aguinaldo Lopes. O Aguinaldo Lopes é lá do GPA, parceiraço de trabalho. Que bacana, Aguinaldo, que você está na escuta. E ele pergunta aqui o seguinte: acreditar em mim é o suficiente? Olha, Aguinaldo, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou passar a palavra para o casal A mais R Extreme Mountain Inspiration. Mas eu estou para conhecer uma pessoa mais otimista do que você, de verdade. E eu tenho certeza que a sua pergunta é bem instigante, que você não está fazendo por você, mas assim, para ouvir o casal A mais R e o que eles vão falar para passar para essas mais de 1000 internautas que estão na escuta nesse momento. Agora, Aguinaldo, eu vou te dar um conselho: acredite em você, continue acreditando, você é um exemplo de pessoa de caráter, de moral, enfim, você, meu amigo. Casal A mais R, acreditar
em você mesmo é o suficiente? Pergunta o Aguinaldo. Ô Aguinaldo, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu acho que é um dos pontos mais importantes, na verdade, mas não é o único, né? Eu acho que acreditar em você vai realmente te possibilitar já começar a ter uma força interior maior para enfrentar os desafios, adversidades. Mas acho que também você tem que agregar com a questão da atitude, né? Que é fundamental. Muitas vezes a gente acredita na gente, mas não tem uma atitude. Às vezes também a gente acredita na gente, tem atitude, mas às vezes a gente tem uma atitude que às vezes ela é um pouco, sei lá, às vezes por tanto acreditar em você, né? Às vezes passa uma visão de arrogância, por exemplo, para as outras pessoas. Então, é um trabalho conjunto, né? Então, a atitude, né? Você saber lidar com os públicos de forma diferente para poder conseguir atingir, né? Esse foco que você tem da sua reinvenção, dos seus objetivos. Acho que é bem por aí, passa por isso. Só complementando, acredite em você mesmo e pense assim, qual é o meu propósito? Qual é o meu cume? Aonde eu quero estar? E aí sim, com tudo que o Ricardo falou, né, com a atitude, acreditar em você mesmo, que é uma parte bem difícil, muitas pessoas têm muita dificuldade, né? Mas olhe para o cume que você quer estar, isso é muito importante, o seu propósito, o que você quer, né, o que está dentro de você. É isso aí. Legal, obrigado. E tem uma... Ricardo, você quer complementar? Desculpa. Não, só agradecendo mesmo a pergunta, que é muito boa. É isso aí, Ricardo. Meu amigo. Vamos lá para uma outra pergunta. O meu amigo Aguinaldo. Eu me concentrei na pergunta aqui, esqueci do meu amigo Aguinaldo. Aguinaldo, mas você quer mais ser feliz? Muda de time, velho. De verdade, muda de time. O Palmeiras aí, pelo amor de Deus, hein, meu? Francamente. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Sandra. A Sandra lá da Tec Mahindra. Ah, Sandra. Libertar-se das imposições da sociedade é vital? Andréia? Olha, não é vital, mas a sociedade, ela impacta, mas como a gente disse, né? Não olhe para o lado, né? Olhe sempre para frente. Então, não deixe que o que tem na sociedade, o que existe nela, te limite. O que ela te fala, o que ela te segura. Então, olhe para frente, não olhe para o lado, nem mesmo na sociedade. Eu acho que a sociedade ela vai colocar, talvez muitas vezes nas crenças da sociedade, muitas visões limitantes, né, de impossibilidades de fazer. Como a gente falou assim, o futuro é exponencial, né? Você tem inúmeras possibilidades em que nem sempre a sociedade está preparada para realmente absorver essas possibilidades, né? Então, assim, o grande desafio de se reinventar é criar essa visão, criar esse futuro, né? Então, como que você cria um futuro? Você muitas vezes tem que transformar, né, uma realidade da sociedade ou até fazer uma disruptura dessa crença da sociedade, né? E nem sempre isso é fácil, né? Mas acho que assim, focando no propósito, no objetivo, né, a sociedade ela deve ser uma alavanca, uma forma de te levar para frente, né, você tendo esse olhar, mas ela não deve trabalhar como uma limitação sua. É isso aí, tem que olhar para frente. Obrigado, Sandra. Agora tem uma pergunta aqui da Sandra também, ela diz o seguinte: reinventar-se está relacionado com money, com dinheiro? Por que não? Ganhar dinheiro é sempre bom, vai. Mas acho que o principal aí é o propósito mesmo, né? Acho que o cerne da reinvenção está no propósito da pessoa, né? Eu acho que o dinheiro ele é é importante porque a gente na sociedade capitalista, né? Acaba sendo uma consequência. Exatamente. Se você fazer a reinvenção certinha, se você for para o seu propósito de maneira correta, o dinheiro, que é muito bom, ele acaba vindo com você, ele acaba te acompanhando, ele acaba vindo nessa transformação.
E assim, acho que principalmente também, né, pensando na sociedade como um todo, né, assim, você oferecer, né, dar o give back, né, que se fala muito para a sociedade, né, o que você pode dar de volta para a sociedade, né, lógico, ela vai trazer dinheiro, vai trazer a satisfação, mas o que você pode dar de volta, né, que é conectado com o seu propósito. Então o dinheiro é uma parte disso, mas a gente vê, sabe, muitas pessoas realmente bem de vida, como se pode se falar, com dinheiro, mas não tem a felicidade real, né? Não tem aquela conexão com si mesmo, né? Então só o dinheiro por si só não complementa o ser humano, né? Se você pensar, né, um pouquinho que a gente falou da criatividade, que parte sempre de um problema, né? Se você pensar, uma startup, ela parte de um problema que a sociedade tem, que as pessoas têm, e ela tenta ajudar a resolver. E o dinheiro acaba vindo com essa solução. Por aí. Olha só, muito obrigado ao pessoal Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Brumadinho, Minas Gerais, São Paulo, capital, Ribeirão Preto, Mauá, São Paulo, Ribeirão Pires, São Paulo, Curitiba, Santos, Jaboticabal, Sorocaba, Limeira, Hortolândia, Campinas, Cambé, no Paraná, Cornélio Procópio, no Paraná também, Londrina, Bento Gonçalves, Campos do Jordão, Goiânia, Diamantina, em Minas Gerais, Florianópolis, em Santa Catarina, Gramado, no Rio Grande do Sul, Olambra, em São Paulo. Outro aqui chegando de Hortolândia, que bacana, muito lindo vocês, essa participação de vocês. Monte Verde, Minas Gerais, Morretes, no Paraná, Olinda, no Pernambuco, Ouro Preto, Minas Gerais, Paraty, Rio de Janeiro, Pomerode, Santa Catarina, Salvador, Bahia, São Bento do Sul, Santa Catarina, Tiradentes, Minas Gerais, 13 Tilhas, Santa Catarina, São José dos Pinhais. Ô pessoal, um abraço para vocês que estão na escuta, estão aí, seja através do mobile, seja através do computador de mesa ou do notebook. O nosso agradecimento a vocês. E assim, participem pelo WhatsApp 11 9 5469 4069. 11 9 5469 4069. Ô Andréia, ô Ricardo, o seguinte, agora nós temos o segundo bloco do programa, só que assim, tá tão bom o papo, que dá vontade de continuar, mas nós temos que respeitar o nosso break. Ai, nem me fale. Vamos fazer um break. Roberto, eu queria também fazer um convite lá pro pessoal, além de acessar nosso portal, e no site da rádio aqui, que a gente gostaria muito de saber, né, a enquete que a gente está fazendo, e saber aonde que o pessoal está ouvindo a rádio, né? Se é em casa, no trabalho, em algum estabelecimento comercial. Vai lá, coloca lá pra gente conhecer um pouquinho de onde vocês estão nos ouvindo, tá bom? Conta um pouquinho mais de vocês. Isso aí. Isso mesmo, e participem. Olha, estamos muito felizes mesmo com essas participações de vocês. Continuem mandando as mensagens, mandando aqui pelo WhatsApp da rádio, tá bom? Vamos combinar o seguinte, vamos dar 5 minutinhos para a gente tomar aquela aguinha, para a gente tomar aquele ar fresco lá fora, e já vamos voltar com a segunda parte, que aí é a parte interessante também. Como é o nome da nossa convidada, Andréia? Fala aí. Opa, vamos aí vir com a dona Ana Cecília Passos. O dona foi brincadeira, porque ela tá próxima da gente, não é verdade, Ana? Daqui a pouquinho está aqui com a gente. É isso aí, Ana. E o seguinte, aceita meu convite lá no LinkedIn, hein? Eu chamei você, a senhora, aceita lá. Não, fala senhora não. Vamos lá. A senhora, é isso aí. Fiquem conectados, pessoal. Por favor, pessoal, por favor, de Brumadinho, Campos dos Goytacazes, do mundo todo, do Marte, de Júpiter, da onde for, do nosso lar, aonde vocês estiverem, fiquem na escuta aí que vem coisa boa por aí. Só um minutinho
Nós já voltamos. A compra lá no Carrefour, agora Carrefour Online, você pode fazer suas compras e recebê-las em casa, com tudo facilitado. E assim, como você vai economizar com estacionamento, você vai economizar com metrô, com trem, com Uber também você vai economizar, você abre uma conta lá na XP Investimentos e vai lá, colocando dinheirinho, daqui um pouquinho vocês podem comprar um Audi 0 quilômetro, pode ter uma internet de extremíssima velocidade lá da Vivo, enfim, vocês podem tudo, é só economizar. Agora o seguinte, um abraço apertadíssimo para o pessoal que só escuta Águas de Lindóia, Olambra, Ribeirão Preto, Campinas, Belo Horizonte, Santos, Londrina, Maceió nas Alagoas, São José dos Pinhais, em Londres, uau, Roma, Redwood na Califórnia, lá com o Diego da Oracle, tá na escuta, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, pô, de Redwood, de Londres para Cornélio Procópio, tá excelente. Ituiutaba, Volta Redonda, Barueri, Sorocaba, Piem, Taubaté, cidade do Rio de Janeiro e Houston, no Texas. Alô, Houston, alô, Houston. Bom, agora nós vamos para o segundo bloco. Você que conhece a nossa programação sabe que nós temos 2 blocos. O primeiro foi com o casal A mais R Extreme. E agora no segundo bloco nós vamos ter a brilhantíssima participação da Ana Cecília Passos, diretora de Desenvolvimento e Transformação Organizacional na WePeople. WePeople, cultura, liderança e transformação. Visite o site lá e conheça mais. A WePeople auxilia você na construção de jornadas com o propósito de apoiar as organizações em seus processos de transformação. Olha só, hein? Transformação. Tornando-as cada vez mais socioevolutivas, prósperas, integrativas e, naturalmente, humanizadas. O trabalho da WePeople é o de integrar as ações do sistema de gestão de pessoas, cultura, liderança, aprendizagem para construir o momento, apoiar estratégias e o futuro organizacional desejado. Os pilares da WePeople: fundamentação, transformação sustentável, respeito e construção colaborativa. Quer saber mais? Então fique aí na escuta, que agora nós vamos ativar a nossa conexão Campo Base com o Ricardo e com a Andréia e com a convidada, a Dona Ana. Ricardo, você está na escuta? Olá, boa noite, Roberto, ouvintes, estamos de volta aqui. É muito bom estar de volta nesse segundo bloco com vocês. Boa noite aí, pessoal. E agora nesse segundo bloco aí, como o Roberto falou, né? Estamos aqui com a Ana Cecília, que é psicóloga e diretora de Desenvolvimento e Transformação Organizacional na WePeople, né? WePeople vai nos trazer uma visão, né, do mercado e dicas bem importantes, assim, para a gente avaliar a nossa reinvenção. É isso daí. Boa noite, Ana Cecília. Bem-vinda aqui ao Conexão Campo Base. Estamos muito contentes de recebê-la aqui, que é um programa que tem por objetivo inspirar o dia a dia das pessoas com histórias reais de pessoas reais, né, e seus aprendizados, né. Então, a gente abre aqui o espaço da Rádio MR para você, né, por favor, faça a sua apresentação aqui para nossos ouvintes. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada aí pelo convite, me sinto muito honrada de fazer parte, muito agradecida também, né? Meu nome é Ana Cecília, mas podem me chamar só de Ana, ou Ana Cecília comprido aqui. Mas eu sou mineira, vocês vão ver pelo meu sotaque, mas moro em São Paulo há muitos anos, trabalhando nas organizações há muitos anos, né? Sou psicóloga de formação, mas tem 25 anos que eu me reinvento o tempo inteiro.
Então, sou psicóloga, depois me reinventei para ser professora, depois me reinventei para ser empresária, depois me reinventei para ser consultora, depois me reinventei para ser mãe. Então, a todo momento estou aí me reinventando para chegar aí no meu propósito, como vocês falaram bem aí no primeiro bloco. Que legal. Ana, seja bem-vinda aqui à Rádio MR, a Conexão Campo Base. Para nós é uma satisfação tão grande que nós fizemos até um comercial da sua empresa. Você vê que maravilha, hein? Eu vou falar mais uma coisa para vocês. Nunca na vida teve tanto mineiro conectado agora na Rádio MR. Só dá um mineiro. Uai, que bacana, gente. Sejam bem-vindos, né? Exatamente. Sejam bem-vindos. As colocações da Ana, mas não esqueça de olhar que e não deixa o torresmo queimar muito também, não. Satisfação nesse nosso programa que já é marca registrada da Rádio MR, do casal A mais R Extreme. A rádio é toda sua, fique à vontade, Ricardo e Andréia. Bom, Ana, a gente queria iniciar aí com uma dúvida, né, que a gente acha que é bastante comum aí, né? É uma pergunta de como que as organizações estão olhando esse momento de incerteza e reinvenção, né? Queria que você trouxesse para a gente um pouco, para os nossos ouvintes também, um pouco dessa visão que você tem aí, né, de estar dentro das organizações num momento tão incerto. Probleminha na conexão do WhatsApp. Opa, voltou? Ricardo, eu peço a gentileza de você repetir, porque cortou. Ah, legal, vamos lá. Então, assim, a gente queria iniciar, né, uma conversa com você, Ana, perguntando um pouquinho para você como que as organizações estão olhando, né, para esse momento de incerteza e reinvenção, né, que é bastante crítico, e você que está dentro das organizações trazer para a gente aí, para os ouvintes, esse olhar para a gente. Ah, legal. Eu percebo assim, a gente está num contexto mundial, até antes da pandemia, de muitas mudanças, né? Então, toda hora a gente está tendo que se reinventar e se adaptar, não só em pessoa física, né, como nós, mas pessoa jurídica também, como as organizações, né? O que eu vejo é que essa pandemia que deu, né, nós estamos vivenciando ela, as organizações teve que rapidamente se adaptarem a uma situação não vista antes, né, por ninguém. O que eu percebo ainda é uma adaptação muito que a gente chama do eixo físico da mudança, né? É uma adaptação ainda voltada para modelos de trabalho, para questões trabalhistas, para infraestrutura, sair de aluguel das salas, ver novos espaços, trazer um pouco essa percepção de qual estrutura organizacional é melhor para esse momento, mas eu vejo que daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, né, nessa questão. Às vezes a questão tangível é mais fácil de lidar nas organizações e mais rápida, mas eu acho que nós estamos num momento também de repensar até mesmo o propósito organizacional, a essência da empresa. Para que a gente existe? A gente precisa se reinventar, né? Nossa forma de ser, de fazer, decidir na organização também é necessária ser repensada. É o que a gente chama de eixo instintivo da organização, né? Que é algo menos tangível, mas que eu acho que vai sustentar toda a adaptabilidade da empresa daqui para frente. E o que a gente chama desse eixo instintivo? É a cultura da empresa que tem que ser remodelada, são as relações das pessoas que têm que ser ressignificadas, a comunicação dentro da empresa e com as pessoas, a forma como a gente aprende e se adapta ao novo. Então, eu vejo que nesse momento as organizações estão muito voltadas para
mudarem esses eixos físicos que são tangíveis, objetivos, mas eu acho que daqui a pouco isso vai, como uma pedra no lago, né? Ela acaba reverberando essas mudanças no eixo físico para o eixo instintivo também, né? Que é entrar um pouco mais a fundo e rever propósito, cultura e relações. Nossa, é verdade, né? As organizações e as empresas são muito afetadas mesmo, né? Mas, assim, a gente como pessoa e como profissional também. E, então, Ana, assim, conta pra gente, né? Quais são as principais habilidades que o mercado está valorizando? Como é que a gente pode desenvolvê-las? Pois é, tem muitas habilidades novas. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, né? Porque, assim, o que está acontecendo? O que as organizações estão começando a perceber? A gente tinha até mesmo um modelo de liderança muito hierárquico nas empresas, né? Até a estrutura, o organograma da organização, na grande maioria delas, é muito hierárquico. Quando a gente começa a trabalhar em casa, no home office, eu tenho dado muitos workshops para líderes, né? E a grande pergunta que eles fazem é assim: Ana, como é que a gente agora vai liderar pessoas se eu não enxergo essas pessoas? Se eu não vejo se elas estão trabalhando bem no ambiente de trabalho? Eu não tenho mais controle sobre elas, se elas estão trabalhando, se elas estão no supermercado, como é que eu faço isso, né? Então, uma das coisas que a gente está vendo assim, de mudança no modelo da liderança é sair um pouco desse modelo hierárquico e ir mais para um modelo consultivo, participativo, de escuta, de construção em conjunto, de trabalhar muito mais as entregas do que o controle, que a gente chama do presenteísmo, né? Essa necessidade de ver as pessoas presentes, né? Isso eu estou falando no âmbito da liderança, mas hoje tem uma pesquisa mundial que mapeia as competências necessárias para esse futuro, né? E eu achei elas muito bacanas, porque assim, se a gente for pensar em todos nós como profissionais, olha as competências que se pede agora para viver nesse ambiente de constante mudança, né? A primeira habilidade, são 8, tá? Vou falar rapidinho para não ocupar muito tempo. Mas a primeira é a habilidade de escuta. É você realmente saber ouvir, né? Ouvir o que as pessoas estão trazendo, as informações, saber processar as ideias. A segunda habilidade é a habilidade de falar, de você transmitir a sua ideia, né? De você argumentar sobre aquilo que você pensa, de influenciar num bom sentido, né? A terceira é a habilidade de soluções de problemas. Então, como é que a gente tem a capacidade de encontrar uma solução para um desafio, né? E para um contexto que sempre está mudando. A quarta é a habilidade de criatividade. Então, como é que você usa a imaginação, o pensar diferente e gerar novas ideias? Essa é uma coisa muito importante, porque a gente está vivendo contextos não vistos, não vividos, então a gente tem que gerar novas ideias mesmo, né? O outro é permanecer positivo. Eu achei isso muito bacana, né? É como se fosse a resiliência que vocês falaram no início do primeiro bloco, que é a capacidade de usar estratégias para superar contratempos e alcançar nossas metas. Então, assim, eu estou com um objetivo, veio uma mudança, eu lido com aquilo e continuo nesse objetivo, né? Então, a capacidade de permanecer positivo. O outro tem até uma bandeirinha, tem até uma figurinha aqui muito bacana de um material de competências, e eu lembrei muito de vocês porque é um cume de uma montanha com uma bandeira. E a competência chama Pensando Alto. Legal. Olha que bacana. Que bacana. Né, que é a capacidade de definir objetivos claros e tangíveis e criar uma rota robusta para alcançar. Né? Então, como é que a gente vai criando as nossas metas, lançando aí as nossas flechas aí
para o universo, para aquilo que a gente quer alcançar e como é que a gente cria esse planejamento para alcançar o que a gente quer. E a penúltima competência é liderança, independente se eu tenho cargo formal de líder ou não, né? Mas a liderança no sentido de apoiar, de incentivar, de desenvolver as pessoas, de trazer um aprendizado compartilhado, né? Acho que esse momento que nós estamos tendo aqui é muito disso, né? De como é que a gente incentiva o desenvolvimento, como é que a gente incentiva a troca, é nesse sentido, de criar realmente uma aprendizagem coletiva para a gente se adaptar melhor aí às mudanças. E a última é o trabalho em equipe, né? A gente cada vez mais está vendo que a cooperação é muito importante para chegar num objetivo mesmo, né? Para passar por momentos de desafios, de contratempos. Então, essa é outra habilidade aí importante que tem que ser desenvolvida. Nossa, que bacana, isso daí é bem importante para a gente, né, entender bem essas habilidades, essas competências, para a gente realmente começar a desenhar esse futuro, né, como que a gente está comentando aí, né, para se reinventar, né. Desenhando já no presente aí para a gente ir seguindo aí para o futuro. Muito legal. Nossa, muito bom, obrigada. E teve uma pergunta sua, André, que você falou assim, como é que a gente desenvolve tudo isso, né? E a gente vendo as tendências, quando a gente fala assim, nossa, como é que eu aprendo tudo isso, como é que eu me desenvolvo? A grande tendência agora é se desenvolver e aprender socialmente. É assim, é como a gente está fazendo agora, né? São as trocas, são as conversas, são as lições aprendidas, né? Então, a forma de se desenvolver muito, além daquilo que a gente já conhece, buscar curso, buscar leitura, né? Buscar essas formas instrucionais, formais, mas muito do que a gente está vendo são as lives, os webinars, né? Essas conversas de aprendizagem social, é isso que está fazendo a gente pensar diferente, se reinventar e se desenvolver. Ah, que bacana. Nossa, muito legal mesmo, fantástico. Obrigada. Legal, ótimo. Muito bom. E aí, Roberto? Que bom, bacana esses seus esclarecimentos, Ana, porque nos remete assim a uma situação que falamos, e se não tivermos mesmo aquele espírito de, não só de falar, mas de caminhar para frente e ter outros olhos para todas as situações, de muita pouca coisa vai mudar em nossas vidas, né? Ana, eu tenho algumas perguntas aqui que estão chegando. Eu posso abusar da sua boa vontade e repassar para você? Claro. Tem um aqui, ó. Quem manda é o Marcos Peruso, de Fortaleza. Estratégia de mercado pós-pandemia e cultura familiar da empresa. Dá casamento? Estratégia e cultura familiar? Isso, pós-pandemia. Claro que dá casamento. Quando a gente tem uma mudança muito forte, como essa pandemia, né, a gente precisa rever estratégias. O que a gente percebe é que as culturas familiares, elas têm um tempo de adaptação à mudança um pouco mais lento do que empresas que são, às vezes, mais ágeis, tipo Google, Facebook, né, assim, competitivas, feitas a Ambev, por exemplo. Essas são culturas mais que estão olhando para fora, né, que estão adaptando a tendências mais rápido. Mas toda organização, independente da sua cultura, se é familiar ou não, está no momento estar no momento de começar a repensar mesmo o seu posicionamento, né? A sua estratégia, o que a gente tem que mudar daqui para frente. Em velocidades diferentes, mas é um casamento necessário nesse momento.
Interessante. Tem uma outra pergunta aqui, o Alan César. Ele diz o seguinte: seguindo nessa linha da inovação e da reinvenção, poderia falar sobre o planejamento da força de trabalho pós-Covid-19? Claro, né? Planejamento da força de trabalho, para quem não conhece esse termo, é a capacidade da gente olhar toda a nossa força de trabalho, todas as pessoas que trabalham dentro de uma empresa, olhar as capacidades que ela tem, para saber se as pessoas têm as habilidades necessárias, se elas estão nos lugares certos para atingir o objetivo futuro da empresa, né? Essa é a força de trabalho. Agora repete aí para mim só a pergunta, Roberto, fazendo favor. Pois não, ele diz assim, poderia falar sobre o planejamento da força de trabalho pós-Covid-19, pós-pandemia? Isso, e aí o que acontece? Essas habilidades que eu até estava falando agora para vocês, elas são habilidades hoje que se tem uma pesquisa para ser feita nas organizações, porque essas habilidades elas podem ser e devem ser mapeadas nas empresas para saber se essa força de trabalho tem essas habilidades, porque eles acreditam que essas habilidades é que vão levar as empresas a sair dessa pandemia, né? Então, se a gente puder preparar a nossa força de trabalho para um olhar mais flexível, criando uma competência de adaptar, que a gente chama de aprender a aprender, né? A terem autonomia para pensar diferente, né? Ter essa capacidade de cooperação e de aprender uns com os outros, essas são as grandes habilidades que a força de trabalho vai precisar ter para superar essa pandemia. E a organização precisa estimular esse ambiente de aprendizagem, né? Para que todos possam se desenvolver, aprender e se adaptar. Que ótimo. O Adailton, de Santana do Itararé, manda uma pergunta aqui, Ana, que diz o seguinte: boa noite a todos, é uma satisfação, né? A pergunta: você acredita que as armadilhas internas na gestão corporativa tendem a desaparecer com esse novo olhar pós-Covid-19? Nossa, essa é uma pergunta ótima. Eu anseio para isso. Porque, assim, se a gente tem essas habilidades aqui, né, se a gente precisa de um ambiente de aprendizagem, de colaboração, de comunicação, a gente não consegue colocar essas habilidades num ambiente que tem armadilhas, né? Num ambiente que a gente fala que é pouco psicologicamente saudável, né? Então, se a gente acha que toda hora tem uma armadilha, tem um conflito, tem coisas que não são claras, não são transparentes, nós não conseguimos ser cooperativos, nós não conseguimos conversar uns com os outros, nós não conseguimos falar assim, puxa, eu errei nisso daqui, me ensina isso daqui, vamos ver como é que a gente aprende o novo. Então, algumas coisas que a gente herda no ambiente corporativo, a gente realmente precisa diminuir para se adaptar, né? Porque se a gente não tira essas armadilhas, a gente tem uma lentidão muito grande de adaptação e resposta para o novo. Interessante. Ana, a Daiane França, de Santana de Parnaíba, ela manda um questionamento aqui, li o livro A Arte da Guerra e, em cima disso, gostaria de fazer um questionamento. Olha por teus soldados como olhas a um recém-nascido. Pode explicar essa frase sobre a ótica da gestão corporativa? Se eu entendo bem essa frase, quando a gente olha para um soldado, como a gente olha para um recém-nascido, né? Pelo menos na minha experiência, quando eu olho para um recém-nascido, eu olho com admiração, com gratidão, né? Com beleza, né? E com, assim, expectativa muito grande, né?
E se a gente olhar cada uma das pessoas da organização dessa forma, a gente tem talentos realizados, né? E isso é muito importante para a organização se adaptar, crescer e se desenvolver. Só contando uma historinha muito rápida, eu faço um estudo grande sobre povos nativos e povos indígenas, e os maias, eles têm um conhecimento que, assim, todo mundo que vem para a vida vem com um propósito muito claro, né? E para realizar esse propósito, a gente tem que ter talentos que o universo também nos traz. Então, todo recém-nascido vem com um propósito para realizar e com os talentos para realizar um projeto, né? Então, eu acho que a gente vive na vida dessa forma. E se a gente nas organizações souber olhar para as pessoas e tirar o melhor desses talentos e ajudá-las a realizar esse propósito, a gente tem realmente um ambiente de evolução socioevolutivo muito grande nas organizações. Então, se a gente conseguir olhar com esse olhar, é muito bom, né? A gente passa por qualquer sufoco, uns ajudando aos outros, né? E se realizando também, né? Ana, é interessante essa sua resposta, porque tem uma outra pergunta aqui da Selma Romeu, de Mauá, e eu creio que você leu o pensamento dela. Eu vou ler para você. Tá bom. Eu vou ler. A percepção de que uma pessoa precisa de apoio no trabalho, seja por qual motivo for, pessoal ou profissional, gera uma empatia. Mas até onde um apoio pode ser considerado bacana e quando devo de parar de dar o apoio? Nossa, essa é uma pergunta ótima, porque é uma linha muito tênue mesmo. Eu mesma já fiz essa pergunta várias vezes na minha vida. Até que ponto eu tenho que ajudar uma pessoa e até que ponto eu estou atrapalhando o desenvolvimento dela, né? Porque eu sempre lembro da questão da borboleta, né? Se a gente abre o casulo ali, a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento e a transformação que essa pessoa precisa ter. Então, eu aprendi uma coisa muito importante ao longo da minha vida, é fazer perguntas, né? Acho que fazer perguntas para as pessoas, para elas mesmas irem se descobrindo as próprias respostas e os próprios caminhos é muito importante. Então, eu tinha antes falado para as pessoas o que elas deveriam fazer, né? E isso depois eu fui percebendo que eu abri o casulo delas e elas poderiam não estar prontas ou não era o caminho que elas tinham que trilhar, né? Então eu fui vendo na minha experiência, né? Eu não sei responder tão bem essa resposta, mas na minha experiência eu fui achando que fazer perguntas era melhor para ajudar as pessoas. Eu trabalhava a empatia e ajudava as pessoas também a acharem seus próprios caminhos. Interessante. Ana, o Eliezer Santana de Brasília, tá bom? Ele mandou um texto aqui, eu vou tentar, Eliezer, me desculpa, é porque você mandou um texto muito grande, não estou reclamando do texto, mas eu vou ler para a Ana, conforme você mandou, para a gente entender o seu questionamento. Mas o que ele diz é o seguinte, Ana, ele é diretor de uma empresa em Brasília, tá bom? E ele costuma contratar, quando ele contrata os colaboradores, a empresa dá todo o apoio, toda a logística, ensinamentos, treinamentos e assim por diante. Ele deixa a pessoa tomar aquela ação de dizer assim, olha, eu estou preparada, em que posso ajudar. Aí ele diz, só que eu vejo que alguns perfis não têm esse torque, não tem esse motor de arranque e ficam 3 meses parados. E aí esse profissional deixa de ser interessante para a minha empresa. Eu estou certo em ter essa visão? Eu acho que essa visão, sim e não. Se eu posso dizer assim, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um olhar sistêmico grande para essa situação, né? Existe, sim, o perfil da pessoa, que tem pessoas que
se sentem mais à vontade de questionar, de ir em frente. Tem pessoas que ainda não se encontraram no lugar certo ou não sabem ainda dos seus propósitos, então se tornam confusas aí para ter um caminho assertivo, né? Também existe uma questão da cultura da empresa, se os nossos líderes ajudam nesse sentido ou não, né? Se permitem que as pessoas tenham um ambiente seguro, né, como eu disse, psicologicamente seguro, para fazerem perguntas, né, para serem orientados. Uma das coisas que a gente vê muito ultimamente é como a gente ajuda os líderes também a fazer essa prática, né, de ajudar as pessoas também nesse caminho. Mas eu vejo muitas coisas assim que afetam essa situação, né? Mas existem sim pessoas que às vezes esperam. A gente teve uma educação aqui no Brasil, né, em outros países também, que na escola a gente esperava o professor permitir que a gente fosse no banheiro, né? Ou que nos falasse que desenho que a gente tinha que fazer e qual o momento. Então a gente não foi criado como sociedade para ser protagonista também, né? A gente foi criado para obedecer, né? A não ser a nova geração que vem com outro chip aí, né? Mas na nossa geração isso aconteceu muito. Então eu acho que precisamos as duas coisas. A pessoa precisa se descobrir seu propósito, o que a motiva, como é que ela vai além, e se ela realmente não dá o que a empresa oferece e ela não dá esse retorno, realmente é uma situação difícil de lidar mesmo. Mas também tem a questão do contexto, né? Assim, como é que a gente reeduca os nossos profissionais também para serem mais proativos. Isso é uma pergunta que eu vejo muito nas organizações hoje em dia. A gente precisa de pessoas proativas agora, que buscam seu desenvolvimento nessa época principalmente, né? E como é que a gente estimula isso também. Mas vem muito da pessoa também, são os dois caminhos. A pessoa também precisa responder a esses estímulos, né, e não ficar passiva esperando que a organização faça tudo por ela. Não vai fazer, né, é uma via de mão dupla. Agora, em cima dessa pergunta do Eliezer, Ana, uma dúvida minha. Como ele diz assim, esse motor de arranque, esse torque da pessoa, tem alguma coisa a ver com essa geração X, geração Y, que tanto falam? Ou seja, o jovem hoje ele é mais passivo, vamos assim dizer? É uma dúvida que eu tenho. Pois é uma dúvida que eu tenho também. Porque, assim, ao mesmo tempo que o jovem tem um certo protagonismo, né, ele tem, assim, que a gente vê hoje os jovens com protagonismo maior, ou falando mais o que eles desejam, o que eles querem, o que eles buscam, a gente tem feito muito trabalho para que os jovens entrem mesmo dentro de si e descubram seus propósitos. Né? Descubram o que de fato motiva eles, o seu próprio autoconhecimento. Então, às vezes, o motor de arranque, ele vem muito com o autoconhecimento, assim, quais são os meus valores, quais são os meus propósitos, quais são os meus talentos, e que muitas vezes a gente percebe que não está tão claro assim para os jovens, né? Então, é um trabalho que a gente tem feito muito também para ajudá-los a encontrar os seus caminhos. Não repetir padrões, né? Mas ajudarem a encontrar seus próprios caminhos. Isso, e fica bem claro para as senhoras jovens e os senhores jovens que estão na escuta que, de forma alguma, é uma crítica a essas nossas indagações, né? Curiosidades apenas, né? Claro, isso aí é para a gente se reinventar todo o tempo, né? E também não para generalizar, né? A gente vê jovens hoje muito certos dos seus propósitos, muito seguros do que eles querem, com uma capacidade muito interessante de fazer, reinventar, trabalhar, né? Então, tem tudo, né? Tem de tudo um pouco em todas as gerações, né? Em todas. Tem mais uma pergunta aqui da Letícia Portijo. Ela diz o seguinte, melhor dizendo,
que comandante possui o maior talento? O mais sábio ou o mais capaz? Os dois. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa de execução. As duas coisas. Se capacidade é execução, de fazer as coisas acontecerem, a gente precisa muito disso, né? E sabedoria, essa percepção do mundo, essa questão de serenidade para tomar decisões, a gente também precisa disso. Nós precisamos dos dois. Não vejo um mais importante que o outro. É um complementa o outro, né? Então, acho que são as duas coisas. Concordo com você, né? O mais sábio e o mais capaz não tem diferenciação, na minha opinião, né? Na minha opinião. Mesmo o sábio que de repente ele quer ficar numa, se bem que não é sabedoria, ele querer ficar numa zona de conforto, numa sombra, né? Isso não é sabedoria, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser colocado à prova, o conhecimento, e não vai conseguir desenrolar, né? É essa. Bom, Ricardo, Andréia. Roberto, aqui a gente já está com um monte de ideia aqui de como fazer a nossa reinvenção, já pensando em como colocar em prática todas esses insights, esses aprendizados, né? Muito bacana, e assim, a certeza que a gente tem, né, nesses momentos de incerteza é a mudança, né? Então isso é a grande, é o que a gente mais sabe que tem que acontecer, né? Andréia, alguma colocação? Olha, Roberto, assim, eu acho que realmente o importante é a gente mudar. A mudança está na vida da gente, né? Não tem como fugir dela, e olhando aí da perspectiva de se reinventar é fundamental. Ana, você quer fazer alguma outra consideração? Você quer deixar um site de contato? Fique à vontade. Eu quero contar uma outra breve história. Antes de entrar aqui na live, eu estava com uma outra, né? E eu escutei uma coisa muito bacana, que é assim: quando nós seres humanos falamos que a mulher está grávida, né? A gente fala que a gente está esperando um filho. E quando a gente usa as palavras da natureza, a gente está gerando um filho, né? Que na lei da natureza a gente está sempre em movimento, a gente nunca está em espera, a gente está sempre gerando, a gente está sempre agindo, sempre buscando atrás. Claro que existem nossos momentos de descanso, os momentos que a gente precisa não fazer nada, mas que para a gente alcançar algo, se reinventar em algo, se adaptar às mudanças, a gente está sempre gerando os nossos sonhos, os nossos propósitos, está sempre usando os nossos talentos. Então eu acho que quando vocês me convidaram para vir para cá, a primeira coisa quando eu falo reinvente, né, é um contato consigo mesmo muito grande, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Se descobrir e se mover para o talento e para o propósito que se tem, sendo pessoa física ou sendo pessoa jurídica. E agradeço demais a participação aqui, pela essa oportunidade, viu? Nós que agradecemos. Nós é que agradecemos. Desculpa, Santucci. Não, pode continuar. Não, nós que agradecemos, Ana, e é muito importante, assim, eu acho que trazer essa visão realmente do mercado, né, pra gente. A gente tem essas experiências, a gente também vive, né, nas nossas organizações onde a gente está inserido, esses processos de transformação, né. Estabelecida, como o Ricardo comentou no WhatsApp, como a voz. Vamos ver se já está ok, Ricardo. Acho que voltamos aqui.
A gente estava falando que a gente agradece muito, Ana, a sua participação também, né? E a gente também está inserido nas nossas organizações esses processos, os questionamentos, né? E a gente também tem os questionamentos como pessoa e como profissional, né? E isso, o programa também, para a gente, ele também é inspirador, sabe? A gente faz isso também para os ouvintes, mas para a gente também, a gente aprende estando junto com vocês, com as perguntas que os ouvintes trazem, né? E a gente quer lembrar que também o programa todo tá lá, vai estar amanhã, a partir de amanhã lá no nosso portal, né? Vocês podem acessar com todas essas dicas, as habilidades, as competências que a Ana comentou, tudo isso vai estar no nosso portal. Procurem lá, sigam o Instagram também, a gente também vai estar divulgando pelo Instagram o portal, então toda essa inspiração vai estar para vocês disponível. Ana, e uma colocação. Hoje, com a sua participação, nós quebramos mais um recorde. 1.042 internautas conectados, ouvindo atentamente, mandando perguntas. Inclusive, eu gostaria de avisar a todos que tem 2 ou 3 perguntas que chegaram aqui. Eu não li, não repassei para a Ana, porque eu entendo que está um pouco fora do contexto do assunto. Me perdoem, tá bom? Me perdoem. Talvez tenha sido uma falha de comunicação minha com relação ao assunto, mas eu vou evitar passar para ela porque não tá bacana. Me perdoem os ouvintes. Ana, a palavra está com você. Eu acho que só gostaria de agradecer também, né? E se precisarem fazer algum contato comigo, se tiverem mais perguntas, sugestões, qualquer coisa, eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail é ana@wepeople.com.br, né? E também através do site da WePeople, www.wepeople.com.br, vocês também conseguem contato comigo, com toda a equipe, e a gente vai esclarecendo dúvidas e vai orientando no que for possível. Eu estou honrada e agradecida também por ter participado. Muito obrigada. Que ótimo, Ana. Nós aqui ficamos honrados e colocamos a Rádio MR à disposição sua, à disposição da sua empresa. Se quiser gravar algum spot, algum chamativo, nós disponibilizamos um espaço sem problema nenhum, fique à vontade. A ideia da Rádio MR é essa: atrair pessoas do bem, pulverizar boas ideias, bons ensinamentos. E tenha certeza que vocês, desse outro lado, André e o Ricardo do outro lado, e pessoas como a Ana e como o professor Marcelo Damarzo na semana passada, são pessoas assim que nos inspiram a Rádio MR, inspiram a MR, Escritório de Projetos de Tecnologia, e força com que nos reinventemos a cada dia, porque reinventar é necessário. Senhores e senhoras ouvintes, estamos chegando ao fim de mais um Conexão Campo Base aqui na Rádio MR, a Rádio Easy Listening. E aí, já estão pensando como vão se reinventar? Nós da Rádio MR queremos agradecer a participação de todos os ouvintes, da Andréia, do Ricardo e da nossa convidada Ana Cecília. E possamos, todos nós, com a graça de Deus, na próxima sexta-feira, às 19 horas, estarmos aqui com mais um assunto relevante, interessante, e vamos, com a ajuda de todos, quebrar mais um recorde, com a graça de Deus. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana. Rádio MR, a Rádio Easy Listening.